Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Chega ao fim a paralisação do transporte público de Uberlândia em mais uma tentativa de acordo entre patrões e funcionários. Batalha contra a Covid. Tem mudanças na imunização em Uberaba e 10 leitos são fechados na Santa Casa de Araguari. Dia do Beijo em plena pandemia é celebrado de um jeito diferente. Autismo é o tema do mês. Abril Azul traz o alerta sobre a importância do diagnóstico da doença. Hoje é terça-feira, 13 de abril, e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite para você. Nós começamos esta edição falando do transporte público de Uberlândia, porque terminou hoje, no início da tarde, a paralisação de funcionários que havia recomeçado ontem. De manhã foi caótico e a dúvida é como é que ficou durante o período da tarde. A gente vai saber os detalhes agora ao vivo com o Érico Gabriel, que acompanhou de perto, né, Érico? Boa noite para você. Boa noite, Marion. Boa noite a todos. Até a assessoria da empresa São Miguel tinha entrado em contato com a nossa produção, falado que o trabalho tinha voltado ao normal, mas fomos hoje à tarde no Terminal Central para conferir, ver se realmente o serviço tinha sido retomado. Aparentemente, estivemos lá, vimos vários veículos da São Miguel, então aparentemente tudo voltou ao normal. Mas foram vários dias de conversa com a empresa que não cumpriu o acordo de greve, da greve geral que aconteceu no mês passado. Ela não pôde, falou que estava com dificuldades financeiras devido à crise da pandemia. Como caiu a quantidade de usuários do transporte público, ela disse que estava em crise. Lembrando que em 2019 as empresas tiveram que provar que estavam bem financeiramente para poder ficar por mais 10 anos com o cargo para poder fazer o transporte público aqui na cidade. Teve uma assembleia coletiva na porta da garagem da empresa São Miguel e foi acordado que a empresa terá que pagar 50% do salário do ticket do mês de março, no dia 16/4. Os outros 50% do ticket serão no dia 23/4. Ainda vai ter que ter o adiamento salarial integralmente no dia 30/4 e a remuneração dos dias parados, incluindo o ticket. Além disso, uma multa por descumprimento do acordo de 10% por trabalhador, que será revertido para os funcionários. Muito obrigada, Érico, pelas informações. E a paralisação, apesar de ter terminado no início da tarde, causou transtornos aos passageiros logo cedo. Mesmo depois de 17 dias de greve geral do transporte coletivo em Uberlândia, a cena voltou a se repetir. Com a paralisação da empresa São Miguel, muita gente teve que esperar horas nos terminais. No Distrito Industrial, por exemplo, o Jonathan precisou chamar um motorista de aplicativo para chegar ao trabalho. Por enquanto é esperar o patrão mandar ou se não chamar um Uber, né? Caso contrário, eu voltar para casa, né? Porque não está tendo ônibus. Na manhã dessa terça-feira, a maioria dos veículos da São Miguel ficaram na garagem. Dos mais de 100 ônibus, apenas 14 circularam pelas ruas da cidade. Ainda na noite de ontem foi realizada uma audiência entre a concessionária, o Sindicato dos Trabalhadores, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público, para tentar chegar a um acordo. Depois de amplos debates, a empresa tinha feito uma proposta inicial, nós rejeitamos, apresentou uma outra também que nós não achávamos viável, que é tudo relacionado à questão de parcelamento de salário. E por último, ela fez uma proposta mantendo o vale. Quem aguarda um final feliz nesse novo capítulo envolvendo o transporte coletivo é o Luiz. Segundo ele, sem ônibus, o trabalho pode ficar comprometido. Nós, como a população, nós dependemos do ônibus para ir até no local do nosso trabalho. E a única coisa que eu quero, que eu penso, não só para mim, mas também para os meus companheiros, é que isso aqui volta já a normal. E você vai ver agora em detalhes a mudança no Código de Trânsito, mais especificamente sobre o transporte de crianças dentro do carro. Acompanhe.
O carro já está preparado para carregar o Dudu, que tem pouco mais de 1 ano. Os pais sempre pensaram na segurança do filho. Desde a saída da maternidade, né, já foi adquirido o bebê conforto, que é para idade até 1 ano, né? Quando ele atingiu a idade de 1 ano, nós fizemos a alteração para o modelo cadeirinha, né, apropriada para a altura, a idade e o peso dele. Tem mudanças para carregar as crianças. Até completar 1 ano ou 13 quilos, é usado o bebê conforto ou a poltrona reversível, que deve ser colocada no banco traseiro e virada para o vidro de trás do carro. Depois disso, até os 4 anos ou 18 quilos, se estiver usando a poltrona, é necessário verificar o peso que ela suporta e depois virar para a frente, no mesmo sentido do banco dos pais. De 4 anos até 10 ou atingir 1,45 m de altura, o dispositivo muda. A criança deve ser transportada com assento de elevação, apenas no banco de trás e com um cinto de segurança de 3 pontas. O descumprimento da lei pode colocar a vida da criança em risco e o motorista ser penalizado. Trata-se de uma infração gravíssima, com pena de multa no valor de R$ 293,47, lançamento na CNH de 7 pontos e retenção do veículo. Essa lei não vale para todo mundo. O motorista comum tem que usar o dispositivo quando estiver carregando um bebê ou uma criança. Já o motorista profissional que faz o transporte de pessoas não é obrigado a seguir a regra. O transporte público, né, seja ele de turismo, de linha rodoviária ou mesmo urbano, e veículos de transporte como o táxi e o Uber, estão dispensados do uso dessa cadeirinha, do assento elevado, né, quando em horário de serviço. A lei não determina qual equipamento que o agente de trânsito vai usar para fazer a fiscalização. E isso é fundamental, porque pode ter diferença nos aparelhos de medição. O código, né, estranhamente traz um parâmetro de fita métrica, de trena, e até então o agente de fiscalização não usa esse equipamento. Nós estamos aí aguardando como será essa regulamentação, porque de uma trena para outra, se eu comprar no mercado comercial, eu vou ter diferenças de tamanho. E olha só, em razão da pandemia, a Receita Federal alterou a data de entrega da declaração do imposto de renda. Temos agora 1 mês a mais de prazo. Era até 30 de abril e agora vai até 31 de maio. E atenção, porque tem mudança na vacinação contra a Covid em Uberaba. Vamos saber o que é que muda com a Melissa Paroneto ao vivo. Boa noite para você, Melissa. Boa noite, Marion. Boa noite a todos. Pois é, temos algumas mudanças. Uma delas é a criação de um novo ponto de imunização que será aberto nesta quarta-feira no Semeia Boa Vista, que fica na Avenida Djalma Castro Alves. Neste local não haverá drive de carros, apenas vacinação a pé. Outra mudança é em relação à convocação aí do público acima de 67 anos, que passou a ser feita por etapas. Nesta quarta-feira vai acontecer da seguinte maneira: serão imunizados idosos com mais de 67 anos que nasceram entre 1º de janeiro e 31 de junho. Já na quinta-feira vão receber a vacina os idosos com mais de 67 anos que nasceram entre 1º de julho e 31 de dezembro. Segundo a Prefeitura de Uberaba, essas medidas aí foram adotadas para evitar aglomerações como aconteceram na semana passada e que nós mostramos aqui no Band Cidade. A partir de amanhã, então, reforçando, teremos 3 pontos de imunização, um na BCZ, outro na Funel, no bairro Abadia, e um terceiro no Semeia Boa Vista, mas que não terá drive de carros neste último. Apenas vacinação a pé. A imunização aí de segunda dose, tanto para os idosos quanto para os profissionais de saúde, segue normalmente em todos os pontos de imunização. Marion. Muito obrigada, Melissa, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco que alguns bairros de Uberlândia pode faltar água amanhã. Até já. Sabe
Sabe por que nossos médicos e dentistas conhecem seus pacientes tão bem? Porque saúde aproxima. RN Saúde, uma empresa do Sistema Apvida. Fala, amigão! Neste mês de abril tem mega promoção de pneus e serviços aqui na Tonelli Velox. Confira essas ofertas! Pneu aro 13 a partir de R$ 229,99. Pneu aro 14 a partir de R$ 269,99. Pneu aro 15 a partir de R$ 299,99. Par de amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. RC Distribuidora, sempre na frente. Quem tem o menor preço, tá sempre na frente. Revestimento. É extra, é retificado, é tamanho grande, é só R$ 29,90. Régua madeirada. É extra, é retificado, é 20 por 1,20, é só R$ 49,90. Grisalato. É extra, é 71 por 71, é acetinado e é só R$ 33,90. Porcelanato. É acetinado, é retificado e é extra, é só R$ 42,90. Piso. É tamanho diferenciado, é retificado e é extra. É só R$ 49,90. Quem tem o menor preço, tá sempre na frente. Em Uberlândia Matriz, no Oswaldo Rezende, Unidade 1 no Tobalina e Unidade 2 no Santa Mônica. RC é feirão todos os dias. Vem pra RC Distribuidora. Em meio à pandemia, 10 leitos de UTI foram fechados na Santa Casa de Araguari. Vamos entender o que é que aconteceu com o Érico Gabriel, que volta a falar aqui com a gente ao vivo, né, Érico? Como é que foi essa história? Menos 10 leitos, então? Maria, exatamente. São alguns leitos que foram fechados na Santa Casa de Araguari. Hoje à tarde tentamos falar com a Santa Casa, mas conseguimos apenas contato com a prefeitura da cidade, que de certa forma não foi informada pela Santa Casa que esses leitos seriam fechados. A Santa Casa justificou para o órgão que estava com dificuldades de contratação de profissionais da área da saúde para gerir esses leitos de UTI, para trabalhar lá, e também o chamado kit intubação. Esse kit, a gente já está com falta em várias cidades. Na cidade de Araguari também faltou e foi necessário fazer o fechamento de 10 leitos. Dessa forma, a cidade conta com apenas 20 leitos específicos para a Covid-19. Hoje estão com 100% fechados os leitos. Tiveram que dar altas para alguns pacientes e outros foram transferidos para o hospital de campanha da cidade, que atende apenas enfermaria. Muito obrigada, Érico, pelas informações. A gente vai ver agora os dados do coronavírus aqui na região nas últimas 24 horas. No estado de Minas Gerais, foram mais 62 mortes e foram mais 7.313 casos. Vamos ver agora os dados de Uberlândia. Nas últimas 24 horas, foram 10 mortes e 222 casos. E já faz tempo que vemos campanhas importantes de conscientização sobre várias questões envolvendo a saúde. E a cor de abril é azul. Veja na reportagem de Carlos Vilela. O velho jogo de peão ganhou versão moderna. E assim é também no relacionamento e nas condutas com quem tem autismo. Zeisa sabe disso e até fundou uma associação para informar e dar apoio aos pais de crianças autistas. Mãe do Flávio Júnior, de 14 anos, ela foi à luta por políticas específicas no diagnóstico e tratamento do autismo e vê resultados na mudança de postura, tanto por parte da família quanto das ações públicas. Nós temos a lei de acessibilidade, que é representada por esse laço, para mostrar que o autismo ele não é uma deficiência fisicamente aparente. Portanto, para que você tenha um diagnóstico de um autista, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Foi por implementação de políticas sobre o assunto, de uma maior conscientização sobre o autismo, que Michele Garcia fez um diagnóstico precoce do filho dela de 5 anos. E fez mais do que isso. Michele acabou descobrindo, aos quase 40 anos, que ela mesma tinha autismo, num grau mais leve, mas o diagnóstico foi fundamental para iniciar um tratamento adequado.
a taxa de suicídio entre os autistas é muito superior à taxa dos neurotípicos, porque eles não estão tendo acompanhamento adequado, o suporte adequado para enfrentar esse mundo tão diverso, tão complicado, neurotípico. Identificar o problema o quanto antes é fundamental para o tratamento. Acomete o cérebro da criança muito jovem, antes dos 3 anos de idade, e ocasiona uma limitação na comunicação e na interação social e também no comportamento. O autista que não tem diagnóstico, às vezes ele não consegue se comportar da forma em que os neurotípicos acreditam que tenha que ser comportado. Em Uberlândia, nós já demos um passo mais importante, que foi a implantação da FAD, que é uma ferramenta aplicada para verificar o desenvolvimento infantil. E atenção, porque o Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia informou que amanhã pode faltar água em alguns bairros da cidade. Você tem aí a lista completa que ficam nas regiões norte e leste. Será feito um procedimento na estação Sucupira, das 7 horas da manhã até 2 da tarde. E a previsão é normalizar tudo somente 12 horas após a conclusão desse serviço. A recomendação, então, é evitar desperdício e atividades com uso excessivo de água. No próximo bloco, eu trago aqui os destaques da segurança aqui da região. Agora é abril de verdade. A Nacional Piso está aberta conforme o decreto e as promoções continuam. Aproveite, confere aí. Piso ou revestimento classe A? R$18,90. E tem porcelanato extra retificado. R$33,40. E muitas outras ofertas. Frete grátis continua. Consulte condições. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Olha só, pessoal, estou passando aqui na programação para dar um recado bem legal para vocês. Aliás, quem vai dar o recado hoje é a Tamires. Tamires, é contigo. Oi, Dedes. Hoje eu tô aqui na nossa queridinha Piscina Grafito. Se você não conhece a Piscina Grafito, você precisa conhecer. Nessa cor de piscina, a água fica em tons de azul turquesa. O carro-chefe dos arquitetos, condomínios de luxo e projetos de alto padrão. Vem pra IG. Para enfrentar a segunda onda da pandemia, muito mais mortal, a Prefeitura de Uberlândia tomou medidas duras, inclusive toque de recolher. E, com isso, conseguiu reduzir a velocidade de contágio e salvar mais vidas. A demanda por leitos de UTI caiu 85%. O índice de casos positivos já caiu 10%. E a taxa de transmissão do vírus reduziu de 1,29 para 1,03, uma das mais baixas. E para vacinar mais pessoas com segurança, a Prefeitura abriu novos locais e já vacinou 11% da população, reduzindo muito os casos graves em idosos vacinados. A situação ainda é de risco. Evitar o pior depende de você. Proteja-se. Use máscara. Prefeitura de Uberlândia. Estamos de volta com uma boa notícia. Dados do primeiro trimestre de 2021 apontam uma redução nos crimes violentos aqui em Uberlândia. Marion, em todo o estado de Minas Gerais, nós tivemos uma queda de 17% no número de homicídios nos 3 primeiros meses do ano. Aqui em Uberlândia também não tem sido diferente. No primeiro trimestre, houve uma queda de 14,2% no número de casos. O capitão Sobreira da Polícia Militar tem mais detalhes para a gente. Capitão, o que tem contribuído para a redução no número de crimes aqui em Uberlândia? Principalmente o apoio da população, né? A Polícia Militar ela conta sempre com essas denúncias que a população faz via 181 e também naquelas situações emergenciais via 190, para que a Polícia Militar possa atuar aí em conjunto com a sociedade. Então, o 32º Batalhão ele alcançou esses números na melhor série histórica do primeiro trimestre dos últimos 11 anos. Nós tivemos aí uma redução de 40% dos crimes violentos em comparação ao ano passado. Isso se deve a
mais de 6 mil operações que foram realizadas, né? Nós tivemos aí aproximadamente 360 denúncias via 181 feitas pela população. 90% dessas denúncias foram checadas e desse total de denúncias aí, mais de 1/3 tiveram resultado positivo. Então a gente sempre conta aí com essa colaboração, seja numa situação de emergência, que vai ser via 190, está ocorrendo em flagrante, a gente vai lá e atua, ou seja, uma situação que necessita de levantamentos aí via 181. A Polícia Militar ela vai atuar e vai fazer as prisões e apreensões. E a quantidade de crimes violentos caiu também na zona rural de Uberaba, quase 70%. Equipes do Pelotão de Meio Ambiente do 67º Batalhão da Polícia Militar deixaram a sede do Sindicato Rural de Uberaba no início da tarde. Esta é a 5ª etapa da Operação Campo Seguro, deflagrada no início do ano. O reforço das ações policiais na zona rural já foi realizado em outros 4 municípios da região. É um trabalho de operações policiais, de policiamento rural diário. Nós fazemos também um trabalho de orientação aos produtores com dicas de segurança. Nós temos ainda em implementação um projeto chamado Rede de Fazendas Protegidas. Enfim, são vários trabalhos realizados em conjunto. Localizada numa das regiões mais ricas do país, Uberaba se torna ainda mais atrativa para os criminosos pela localização estratégica na divisa com o estado de São Paulo. Ainda assim, os trabalhos preventivos no campo têm trazido resultado positivo. Em 3 meses de operação, os números de crimes violentos caíram 67% na região, assim como os de furtos, que reduziram em mais de 13%. Tudo isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Nós vivemos em uma região onde tem vários recursos. Isso aí pode ser objeto de cobiça de autores que querem cometer algum tipo de ilícito, seja para furtar ou roubar algum maquinário, furtar, roubar gado. E a presença policial é justamente para inibir esse tipo de delito que a cada dia tem diminuído em nossa região. É o que nós pedimos, a gente está sempre junto, nós temos uma parceria com as polícias, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Nós somos muito expostos hoje na zona rural pela fragilidade nossa, né? Então, quando eu vejo um projeto desse, o sindicato bate palma mesmo. E temos ainda outros destaques da segurança aqui da região. Um carro roubado em um assalto foi encontrado pela polícia desmanchado nessa casa em Uberaba, no bairro Residencial Rio de Janeiro, após denúncias anônimas. Além do veículo, encontraram peças, acessórios, ferramentas usadas no desmanche e o documento de um suspeito do crime, que ainda é procurado pela polícia. Foi preso um suspeito de furto de fiação elétrica flagrado queimando os fios em Uberaba. O material era de um prédio que fica no bairro Abadia e estava sendo queimado em via pública no bairro Leblon. Ao ser questionado, o suspeito confessou o crime. Com ele, havia várias ferramentas usadas em arrombamentos, além de outros fios furtados. 3 suspeitos de arrombar uma residência para furtar o que havia dentro foram presos pela Polícia Militar em Uberaba. O crime aconteceu no bairro Laranjeiras, onde os bandidos furtaram várias ferramentas e aparelhos eletrônicos. Fugiram nesse carro, mas acabaram presos horas depois. E o ex-secretário da Fazenda de Minas Gerais na gestão Pimentel, José Afonso Bicalho, e o subsecretário do Tesouro Nacional, Paulo Duarte, foram indiciados pela Polícia Civil por desvios de empréstimos consignados. O inquérito da Polícia Civil aponta que entre 2017 e 2018, o governo de Minas reteve mais de 855 milhões de reais em empréstimos consignados contratados por servidores e pensionistas do Estado. Tudo começou com a denúncia de um banco que pediu o ressarcimento do pagamento, que chegou a ser descontado no contra-cheque do servidor, mas não foi repassado para a instituição bancária. Essa prática pode ser considerada como peculato. Ao longo da gestão do ex-governador Fernando Pimentel, mais bancos foram reclamando desse mesmo problema. E entre junho de 2017 e setembro de 2018, foram 112 ocorrências semelhantes à que deu início a essa investigação. O dinheiro, que deveria ir para os bancos, acabava voltando para o cofre do Estado. O desvio ocorreu no momento em que os indiciados decidiram não repassar às instituições financeiras os valores que lhes
pertenciam. A participação do secretário José Afonso Bicalho e do subsecretário Paulo Duarte foi confirmada por testemunhas que contribuíram com a investigação. O mesmo não pôde ser dito do ex-governador Fernando Pimentel e, por isso, ele foi poupado do indiciamento. Em maio do ano passado, em outra investigação sobre o mesmo caso, além do ex-secretário de Fazenda, Pimentel também havia sido indiciado. Ambos os inquéritos serão avaliados pelo Ministério Público. Bicalho foi indiciado por peculato e está sujeito a uma pena de 2 a 12 anos por cada registro de retenção de recursos dos servidores e pensionistas. E a seguir você vai ver um jeito diferente de celebrar o Dia do Beijo. Até já! Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. A gente sempre quer mais, né? Mais cuidado, mais segurança, mais tranquilidade, mais qualidade, mais tradição, mais economia. É isso mesmo que você ouviu. Para comemorar o nosso aniversário, todos os planos estão com 10% de desconto. É isso mesmo, 10% de desconto. Aproveite, entre em contato conosco ou fale com um dos nossos parceiros. Unimed Uberlândia, há 50 anos cuidando de você. Foram prorrogadas as inscrições do SISU, Sistema de Seleção, que dá acesso a universidades pela nota do Enem. Termina então amanhã o prazo de inscrição. Para mais informações, basta acessar o site sisu.mec.gov.br. E hoje é o Dia do Beijo. Em tempos de pandemia, como é que faz para celebrar? Leonardo Patrus mostra na reportagem. Ele é conhecido como um gesto de amor e carinho, eternizado nas histórias infantis e nas telas do cinema. Estamos falando do beijo, mas em tempos de pandemia, ele ficou mais distante. Das telas do desenho e do cinema, nós viemos direto para as ruas de Uberlândia para saber como que as pessoas estão fazendo para dar aquele beijo carinhoso em alguma pessoa querida. Será que está dando para arrumar um jeitinho? Online. Online, né? Online. Beijo, abraço, tudo pelo zap. Manda um beijinho para alguém. Então vamos encher as telas dos celulares com beijos de todos os tipos, através dos famosos emojis. Essas carinhas que vão manter as pessoas conectadas. Mas será que o beijo virtual consegue manter aquele gesto tradicional? Dos famosos 2 beijinhos e o terceiro para casar? Com a palavra, um especialista no assunto. O beijo em si é uma expressão, no mais das vezes, de carinho, uma pessoa em relação à outra, né? É óbvio que você pode ter outros contextos de beijo. Você tem o beijo de Judas, né? Que é um beijo de traição. Você tem um beijo mais erótico. Você tem o beijo de encontro, né? Que é os 2 beijinhos ou 3 beijinhos, né? E você tem o beijo na família, né? Entre um pai e uma mãe, entre um filho, né? A mãe e o pai. Então, assim, em geral, o beijo na nossa cultura, ele representa carinho, representa a aproximação entre as pessoas, né? Mesmo à distância, temos a certeza de que o gesto de carinho será sempre lembrado. Afinal, o beijo acalma e enche os corações de esperança por dias melhores. Faça parte da campanha Band contra a Fome. Mais uma vez eu reforço aqui o convite, porque as doações são muito bem-vindas nessa pandemia. Qualquer valor que você puder doar será revertido em cestas básicas para instituições de caridade. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela da TV usando o aplicativo do seu banco. Ou então você pode doar pela conta bancária que também está aparecendo aqui na tela da Band. Abrace essa ideia, juntos a gente consegue ajudar muito mais pessoas. E o Band Cidade de hoje termina aqui, eu volto amanhã. Até lá!